pessoal! O meu convidado é o médico infectologista Marcos Moura. Ele é PhD em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, além de ser professor universitário e palestrante. O tema da nossa entrevista será as doenças tropicais negligenciadas. Vocês sabem o que são? Vamos conhecer e aprender um pouco mais a partir de agora, Dr. Marcos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço muito o convite. Eu quem agradeço. Dr. Marcos, então vamos explicar para o público o que são doenças tropicais negligenciadas. É interessante porque doenças tropicais é um grande grupo de doenças associadas ao clima, né? E isso, o Brasil, como continente, um país continental, a gente entende que grande parte se trazem aqui, mesmo porque outros países, né, têm uma relação tanto socioeconômica diferente, por exemplo, a Austrália e a África, então também são países que estão no hemisfério sul e estão muito vulneráveis às doenças tropicais. E aí, quando a gente fala negligenciadas, são doenças que quando a gente pega estudos grandes laboratórios, os grandes países, as referências de ciência, eles colocam essas doenças em segundo plano, porque elas estão associadas a pessoas de vulnerabilidade socioeconômica e a maioria delas estão em países de clima tropical. Então essas doenças existem há muito tempo e até hoje existe uma dificuldade enorme em tratamento, terapia, desenvolvimento de vacinas, né, quando outras doenças que, em tese, acometem um número menor da população mundial, elas têm muito mais avanço tecnológico, científico, na busca de medicamentos e grandes terapias. Ô, Dr. Marcos, é pertinente falar doenças tropicais? Eu acho que hoje em dia, né, a gente tem uma coisa que, duas coisas acontecem. E por isso que elas costumam agora ganhar uma visibilidade, é a migração turística e mundial das pessoas. O trânsito de pessoas fazem que doenças que antes eram relacionadas apenas ao clima, elas conseguem chegar a outros continentes. E isso é uma coisa mais interessante porque a gente, com o advento do aquecimento global, áreas onde não tinham acesso a doenças ditas tropicais, quando estritamente associadas ao clima, elas começam a surgir em regiões da Europa, do Mediterrâneo, né, o sul dos Estados Unidos, né, parte do Japão. Então isso já começa a ficar relevante, onde a China já começa a ter doenças que antes não eram relacionadas. Então isso é muito importante, porque há tanto um aspecto de dinâmica populacional, como também variações climáticas, né? Hoje você tem temperaturas na Europa, nesse último verão, comparáveis a regiões do Nordeste brasileiro. E por que as doenças tropicais são um problema grave da saúde pública? Então, a maioria delas, existem muito poucos estudos, muitas não se conhecem, muitos estão associados a florestas tropicais, doenças que podem vir a acometer a população de maneira grave. E as que a gente conhece, muitas delas são extremamente letais. E isso, acho que elas não são endêmicas, né? Elas têm um aspecto. E como não há uma valorização do estudo, né, um incentivo de pesquisa, alguns países que têm que fazer esse investimento. O Brasil é um dos países que mais investe, até pela própria Fiocruz, doenças que não têm uma relevância mundial, né, em populações, nem investimento, os países devem investir, os governos sim, para controlar essas doenças. E como a gente tem, independente da gravidade da doença, mesmo porque doenças, mesmo que possam ser menos letais, menos graves, se ela comete populações mais vulneráveis economicamente, ou até por saúde, né, idosos, pessoas com problemas oncológicos, pessoas que fazem terapia imunossupressora, ou até mesmo imunossuprimidos como o HIV, essas doenças que não têm muito estudos, não têm muito conhecimento e não têm terapia efetiva, não têm vacina efetiva, elas podem se tornar muito graves e um desfecho extremamente desfavorável. E aí, populações que não estão vulneráveis, elas podem se contaminar, e esse contexto, uma pessoa que, para ela, é uma doença exótica. E aí, isso também levaria a um grau de gravidade muito maior. E quais são as doenças tropicais negligenciadas? Aqui no Brasil, a gente pode falar da doença de Chagas, a própria esquistossomose, né, a malária. Essas são as principais. A leishmaniose tem um contexto diferenciado, mas essas doenças são negligenciadas. Aqui no Brasil, essa é a tríade, e a gente pode ter variações em outros países tropicais, mas essas são as principais. Podemos colocar a dengue, chikungunya, perfeito. tuberculose aí?
Sim, a gente vai acrescentar elas, que essa sim, ainda as arboviroses, no caso, elas estão associadas aos climas temperados, aí vai dengue, chikungunya, zika, e tem outras doenças, a encefalite equina, a maiaro, né, a doença de St. Louis, são outras doenças que vêm com a vetorização de mosquitos, né, então isso realmente tem, e no caso o Aedes aegypti, ele quase centraliza, inclusive a febre amarela. E a tuberculose, ela não tem um aspecto regional tropical, ela tem um aspecto de vulnerabilidade e confinamento, mas sim é negligenciada. Hoje em dia, inclusive, a OMS tem como uma prioridade o combate à tuberculose, para desenvolver medicamentos e poder controlar uma doença que é extremamente disseminada, também muito difícil, e ela é uma preocupação, inclusive, em países desenvolvidos. As verminoses também estão nesse grupo ou não? As verminoses têm muito também um aspecto de negligenciado, não estritamente ao aspecto tropical, né, do clima, mas sim pela falta de saneamento básico, investimentos em saúde, prevenção à saúde. E aí, em países de clima tropical, onde isso é uma realidade, vou colocar o Brasil e a África subsaariana como extremamente vulneráveis a doenças que são facilmente controladas. Aí você vê que está muito mais associado ao acesso à prevenção e ao acesso à terapia, onde os medicamentos antiverminosos são extremamente fáceis e baratos disponíveis, mas quando se põe num contexto de pessoas que são só dependentes do governo, do Estado, isso precisa ter políticas governamentais para levar esse medicamento a essas pessoas. E quais seriam os grupos mais suscetíveis a essas doenças? Bem, eu vou separar para vocês dois grupos. A gente pode falar, suscetibilidade são pessoas que têm a saúde vulnerável, saúde debilitada, idosos, crianças, pessoas imunossuprimidas, pessoas com comorbidades, e aí é muito interessante que a comorbidade pode ser um tabagismo, pode ser uma obesidade, né? Além de problemas cardíacos, pulmonares. Então, esses grupos são os grupos que têm uma saúde mais suscetibilidade à gravidade. Agora tem grupos estratégicos, que vai também crianças, idosos, gestantes, pessoas privadas de liberdade, população indígena, né? A gente tem os grupos estratégicos que eles vão ter um contexto de vulnerabilidade pelo acesso, pela dinâmica das doenças. E aí você inclui um grupo muito maior de pessoas. E aí essas pessoas vão ter acesso à doença e por uma dinâmica, né, mais populacional, estrutural, elas podem ter um desfecho favorável. Mas para toda doença, os grupos mais susceptíveis são aqueles que têm a saúde mais debilitada. E extremos de idade, idosos e crianças. Doutor Marcos, essas doenças tropicais negligenciadas são emergências silenciosas? Então, a gente, na Monkeypox, a gente teve uma necessidade de entender melhor essas doenças, né? Uma doença que é conhecida desde a década de 70, nos confins da África, mas com aspecto dinâmico populacional, ela chegou na Europa rapidamente e espalhou pelo mundo todo, né? Então, a gente tem que entender que você não tem mais como, e a Covid demonstrou claramente isso, né? Controlar, ou tratar, ou vacinar, ou curar apenas uma população. As doenças têm uma dinâmica de disseminação muito grande, né, e muito fácil, né, e quando você mantém grupos muito grandes, sem a profilaxia, sem o tratamento, sem a vacinação, né, se caso possível, adequada, você pode ter doenças acometendo toda a população, mesmo porque, por mais, né, as pessoas que não estão susceptíveis, não estão em situação de vulnerabilidade para doenças tropicais negligenciadas, se caso eles sejam contaminados, eles podem, independente do acesso à saúde, eles podem ter um desfecho ruim, e essa doença pode ganhar uma conformação epidêmica, inclusive levar à mortalidade. Então a gente precisa entender que as doenças que têm um aspecto endêmico, que são as tropicais aí, no caso, né, elas podem eventualmente chegar a populações. É muito complicado. No caso da Zika, né, você falou, o diagnóstico da parte da encefalite por Zika foi descoberto num país do nórdico, né, país dali da Europa, né, do sul da Europa, no caso, acredito que foi a Noruega, e, ou seja, não tinha nem acesso ao mosquito nem à doença, mas lá a doença chegou por uma questão de viajante. E falta uma equidade maior para acabar com essas doenças negligenciadas? Sim, é um esforço da OMS, né, é um norte nosso, né, um alicerce do SUS, tratar as populações conforme as suas necessidades de forma igual, né? Então a gente sempre fala que não é uma igualdade, é uma equidade mesmo. A gente tem que entender que e isso é fundamental que a gente estude os territórios, né? No caso,
nosso aqui no Brasil, a gente consegue até compreender que é um país continental, onde tem várias dinâmicas populacionais diferentes, vários territórios diferentes, territórios que antes eram susceptíveis e hoje não são, e vice-versa. Por exemplo, na década de 80, a gente não ouvia falar de dengue no sul do país, e hoje é um problema enorme na população. Então, a gente deveria ter trabalhado com essa possibilidade. Mas, de forma geral, a gente acaba tratando as regiões, né, de forma diferente, não pensando na coletividade. E hoje essa coletividade não é só em relação ao território nacional, sim a coletividade mundial, né? A gente teve agora uma pandemia de Covid que percebeu que uma doença em semanas, ela se espalhou pelo mundo todo muito rapidamente, onde toda a população mundial está vulnerável. Então esse alerta de doenças negligenciadas, doenças tropicais, doenças territoriais, elas hoje merecem um cuidado especial, sim. Erradicar ou controlar a doença? Qual é o termo correto? Bem, a erradicação de doenças é uma coisa muito questionável, né? A gente entende que, por exemplo, um vírus você pode controlar e ele sumir, tipo o vírus da poliomielite ficou tempos aí controlado e ressurgiu por uma falta de vacinação. Mas quando a gente fala do controle da doença, a gente entende que as dinâmicas populacionais, territoriais, elas controlam pela própria natureza algumas doenças. Quando a gente fala de doenças vetoriais, assim, no caso da dengue, das arboviroses, você não tem como eliminar todo o mosquito, ele tem toda uma função ambiental, ecológica. Então a gente tem que controlar. Agora, né, esses meses passados, a gente teve aqui no Brasil da famibaculose, que é uma doença endêmica associada a populações silvestres, a animais silvestres. Só que quando a gente tem um descontrole nos espaços territoriais, no avanço da fronteira agrária, você começa a ter o quê? Um contato de animais silvestres com animais domésticos, e aí animais de fazenda, animais domésticos domiciliares, animais pet, e aí a doença chega nos seres humanos. Tem doenças que elas são controladas pela própria população, né? Pessoas que convivem naquele território, elas já estão susceptíveis à doença e elas estão convivendo com eu não vou falar doença, com aquele agente etiológico. E aquilo não necessariamente provoca uma doença. Então, quando a gente pensa em erradicar, sim, a gente tem que controlar a doença, mas a gente não tem que eliminar o agente etiológico. Talvez isso seja muito difícil e a gente tem que respeitar a territorialidade dele. E de maneira que, agora tem um problema muito grande no Brasil, a malária é uma doença muito relacionada ao norte do Brasil, a Amazônia Legal. Né? Com os fins dos garimpos, tem-se um alerta dessas pessoas que estão contaminadas por uma questão de trabalho, de emprego, se espalharem pelo Brasil e levarem, no caso, o plasmódio para outras regiões. E aí basta que nessas regiões ele encontre um vetor para a doença se tornar positiva. Então isso é um problema. Então a gente tem que entender as doenças, sim, e controlar as doenças. Não deixar que a pessoa fique doente. Mas em relação à erradicação, para cada doença a gente pode ter uma leitura bem diferente. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que menos de 10% das pessoas recebem diagnóstico de doença de Chagas. É uma doença que afeta mais de 6 milhões no mundo, sendo a maioria na América Latina, cerca de 30 mil novos casos e 10 mil mortes a cada ano. No Brasil, é uma média de 280 casos ao ano, e segundo o Ministério da Saúde, cerca de 4.500 mortes ao ano no país, e 1 milhão de pessoas convive com a doença. Então, como ter uma profilaxia contra a doença de Chagas? Como tratar a doença de Chagas? A doença de Chagas, ela realmente é um grande problema nacional. A gente descobriu a doença no Brasil, Carlos Chagas descobriu ela desde o agente etiológico, né, o tripanossoma, até a doença, qualificou a doença, isso mais de 100 anos atrás, e até hoje muita dificuldade. E é negligenciada por causa disso. Não houve um desenvolvimento de medicamentos. Os Estados Unidos têm um medicamento hoje, que eles usam até nos CIRS, né, que ele veio desenvolvido, que é dose única, menos tóxico, mas isso não está disponível a toda a população. Não há grandes esforços. É uma tentativa de ter uma profilaxia, de ter uma vacina, de ter um medicamento, mas as populações mais vulneráveis. E é uma coisa que alguns países resolveram o problema, como a Argentina, fazendo um saneamento básico e investindo nas moradias populares, porque ele está muito usado no vetor, que no caso é o barbeiro, né, que aí sim, o triatoma, ele é um inseto gigante, e ele convive no domicílio, e aí pica populações vulneráveis, e transmite a doença. Então,
A dinâmica de transmissão não é simples, mas ela consegue ser feita no Brasil. Bem, quando a pessoa não manifesta os sintomas clássicos, e às vezes até mesmo por não levar ou não ter acesso à saúde, a doença cronifica. E na cronicidade, a pessoa pode passar anos, 30, 10 anos, sem ter sintoma nenhum. E aí ela vai ver sequelas dessas chagas. E a principal delas, que leva até aumento da mortalidade, são doenças cardíacas. Ela leva ao aumento do coração e a pessoa pode lá na frente desenvolver uma arritmia cardíaca, uma insuficiência cardíaca, e aí sim não tem mais o que ser feito. Você vai acabar tratando como um cardiopata crônico. Mas a fase inicial, onde o tratamento seria maior efetividade, não é que seja 100% de sucesso, ele é muito difícil, você não tem equipes treinadas, não tem um rastreamento, mas eu acredito que nesse caso, voltando na pergunta anterior, é uma doença que você pode controlar sim. Talvez a erradicação dela não seja possível, a medicação não, mas você controlar a dinâmica do vetor já reduziria muitos casos. Ô, doutor Marcos, vamos trazer a dengue para a nossa conversa, que a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou uns dados que no primeiro semestre de 2023, aqui no continente das Américas, 3 milhões de casos de dengue, com o Brasil liderando esse número, com mais de 2 milhões de pessoas com dengue. A América do Sul, inclusive, é a região mais afetada. O Brasil também liderou nos casos graves da doença. Em 2023, o Brasil apresentou um aumento de mais de 70% no número de casos, se comparados nos últimos 5 anos. Todo ano tem campanha para dengue. E todo ano a gente vê que os números aumentam, que os números podem variar de uma região para outra, mas são números alarmantes, números que assustam quando a gente escuta ou quando a gente lê. Qual leitura você faz dessas informações? O que fazer? Quais são as profilaxias que as pessoas devem ter em relação à dengue? Bem, a dengue é uma doença que chegou a ficar no Brasil, né? O Aedes aegypti, ela tem uma peculiaridade aqui em relação a outros vetores que são associados à mata, do ambiente silvestre ou a animais. O Aedes aegypti não, é um mosquito domiciliar. Ele fica dentro do domicílio. Então, a maior número de transmissões de dengue é no próprio domicílio, onde as pessoas devem ter hábitos de higiene e sanitários dentro da sua casa, principalmente associado à coleção de águas, lixos, né, quintais mal utilizados, piscinas que não são utilizadas, caixa d'água destapada, né, coleções de águas para plantas ou atrás de geladeiras, né, tudo isso que aumenta muito a casos de dengue. Então, o controle da dengue basicamente é controlar o mosquito. Algum momento da história, o Brasil chegou a controlar, foi até na época da febre amarela, onde houve a necessidade de controlar, agente de saúde. Algumas medidas hoje não têm grande impacto, por exemplo, o fumacê, que tem um aspecto social interessante, mas não funciona muito bem, porque o mosquito está dentro do domicílio. Então, a conscientização é um trabalho de saúde pública, mas muito associado à educação e saúde. É para cada um entender a sua vulnerabilidade, entender a doença e aí sim controlar, porque a gente vê que consegue. É uma doença que está muito associada à proliferação dos mosquitos. Então, a pobreza, né, a falta de cuidado da saúde, a falta de saneamento básico são coisas fundamentais. Então, a gente não pode discutir simplesmente tratar a doença sem pensar na profilaxia não farmacológica, não medicamentosa, que é o controle do vetor, né? Não é extinguir o mosquito, e sim é o controle que a doença vai cair e você consegue dar uma assistência melhor. De forma geral, a dengue ela é uma doença branda, ela causa casos bem leves, a maioria das vezes as pessoas não percebem, é uma gripe mais forte, né? Aqui no Brasil há uma tendência, em alguns períodos de anos, aumentar o diagnóstico. A gente tem um aumento muito grande desse tipo de sistema, porque nesse último ano, porque com a Covid, a gente teve quase todos os casos, até dengue na época, era muito parecido o diagnóstico, e as pessoas tinham uma pandemia, não circulavam, então a doença ficou muito focada. Então, toda doença no último ano, nos últimos 3 anos, teve uma redução com aumento esse ano, até a própria tuberculose, né, porque as pessoas voltaram a enxergar as doenças e solicitar outros diagnósticos. Bem, a dengue tem outro aspecto interessante, que é uma doença que hoje sabe que são 5 tipos, né? Então a pessoa pode ter 5 vezes durante a vida. E quando a pessoa tem o 3º tipo, já tem uma nova população susceptível ao primeiro. E ela vai circulando dessa maneira. Os tipos de virais vão circulando e cada população de tempos em tempos fica novamente susceptível. Então
é muito difícil. Hoje em dia, em relação a medicamento, não existe medicamento para dengue. Então, uma vez doente, a pessoa vai ter que fazer sintomáticos, né, baixar a febre, a hidratação é fundamental, para poder ter uma convalescência adequada. Algumas pessoas evoluem para dengue grave, né, que antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica, mas não necessariamente. A dengue grave é aquela que vai ter sintomas de gravidade e pode levar a uma paciente a uma internação numa terapia intensiva por um choque volêmico. E nesse caso, o que explica a doença grave, basicamente, é a pessoa ter a doença mais de uma vez. Né? A pessoa que tem doença, mais de uma vez, é suscetível várias, né? Uma vez, né? A outra vez se contamina, e outra terceira vez, na segunda vez pode ser mais grave que a primeira, e sim, evolui para dengue grave. Então, o que a gente tem de melhor fazer hoje é vacinar. No Brasil, hoje, está incorporando uma nova vacina. O SUS não incorpora a vacina da dengue, né? Isso é uma discussão que se faz da necessidade do SUS, porque quando a gente fala de vacina no setor privado, ela tem um impacto populacional muito pequeno. Ela tem um impacto muito mais individual e as vacinas costumam ser muito caras, então uma parcela muito pequena da população tem acesso a ela e talvez ela sim seja susceptível. Mas se você não trabalha com o controle populacional, você pode ter pouca eficácia. Essa nova vacina substitui uma vacina que já tem mais de 10 anos, né, mas a anterior, inclusive as próprias sociedades, elas não recomendavam porque ela tinha uma plataforma, um design diferente, então não era para todas as pessoas, tinha uma baixa eficácia. Então, além disso, a pessoa ela tomava vacina caso nunca tivesse dengue, né, porque ela poderia simular uma doença e favorecer piorar, né, no caso de uma nova infecção, ter um caso mais grave. Então era uma coisa mais difícil, sim. Então, e como elas são vários tipos virais, você tinha que ter a vacina que seja eficaz para todos eles. A nova vacina, ela tem os estudos demonstram que ela tem maior eficácia e ela pode proteger uma população muito maior sem relação com ter ou não ter tido dengue previamente. A esquistossomose, cerca de 2% da população aqui no Brasil, essa população vive em áreas sob o risco de contrair a doença, segundo o Ministério da Saúde. A esquistossomose é uma doença endêmica e a Fiocruz desenvolve uma vacina que poderá estar disponível no ano de 2025. A esquistossomose, por esse baixo número de pessoas que podem ter a doença, é um motivo para ela ser negligenciada? Não, hipótese nenhuma. Toda a vida, toda a população vulnerável tem que ser olhada com equidade. Entende? A esquistossomose é uma doença muito característica do Brasil, né? Tem associação com lagos, onde ela precisa também. A dinâmica das populações, dessas doenças, ela está muito associada à endemicidade e à dinâmica populacional de uma região. Se falar de doença endêmica, ela ocorre numa região, ela está associada a uma região. E você vê que a dinâmica de transmissão não é fácil, é porque as pessoas estão cronicamente vulneráveis a essa doença, né? A esquistossomose, especificamente, ela tem associação a uma bionfalária, que é um caramujo, que tem que fazer um ciclo intermediário, aí sim produzir formas infectantes, no caso o miracídio, que penetra na pele de pessoas ou são ingeridas que tomam banho ou têm acesso a um rio contaminado. Então, tem a ver tanto com uma coisa recreativa, de populações que precisam daquela coleção de água para poder divertir, ou o consumo dessa água, o que é um problema diretamente do estado de saneamento básico. E a Fiocruz, sim, ela tem essa batalha, eu acho, há mais de 10 anos da descoberta da vacina, e já teve resultados positivos, outros negativos, e a gente vê que está ficando perto, mas o problema é que, fatalmente, a gente não... O grande desafio dessa doença é que os grandes laboratórios, eles não ainda veem um interesse no investimento nisso, porque não vai ser uma vacina que vai ser poder comercializada em vários países. No caso do esquistossoma Manzoni, cada região do mundo tem um tipo diferente, então a vacina que atende uma demanda mercado mundial, ela deveria ser muito difícil. Então a Fiocruz foca nos casos nacionais, que é o esquistossoma Manzoni, né, e esse sim, esperamos que tenha sim, mas mesmo sem a vacina estrita a uma população, as pessoas mais acometidas com a forma mais grave da esquistossomose são crianças. E isso é muito importante. A hanseníase, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos, atrás somente da Índia. 90% dos casos nas Américas
estão diagnosticados aqui no Brasil. Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia e Pará são os estados que lideram os registros de hanseníase, segundo o Ministério da Saúde. Qual é o grande desafio para se combater a doença? Aí você pode começar me respondendo por essa pergunta. Quais são os sintomas? Quais são os tratamentos para essa doença? E como a hanseníase aparece nas pessoas? Hanseníase é a lepra, né? A doença que é medieval e o Brasil ainda figura aí como os principais do mundo. É uma doença associada muito à pobreza, é uma coisa de contágio cutâneo. E muitas vezes a doença tem tratamento, um antibiótico que você consegue tratar depois de uma biópsia, tem sucesso no tratamento, tem cura, né, apesar de ser uma micobactéria, mas na prática a gente percebe a proliferação da doença devido a uma falta de atenção à saúde. A doença, ela normalmente se inicia com lesões cutâneas, onde a pessoa perde a sensibilidade, né? Inicialmente, ela tem lesões que ela diminui primeiramente a sensibilidade, elas podem formar, às vezes, um pequeno granuloma, e isso é bem característico, a falta de sensibilidade na pele, a pessoa às vezes se machuca, se quem me percebe. Então, quando ela vai ao médico, o médico pode fazer, o Brasil possui no SUS programas específicos de tratamento gratuito e acompanhamento, esse acompanhamento é feito com ambulatórios de dermatologia, principalmente, e após uma biópsia diagnóstico, você faz o tratamento e eles têm bastante sucesso. Aí sim, ela é negligenciada porque o que leva à proliferação, o aumento dessa doença e até mesmo esse grupo é a vulnerabilidade social, onde as pessoas estão vulneráveis à hanseníase, à tuberculose, são pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, onde o acesso à saúde é quase impossível, e quando ela tem acesso à saúde numa situação específica, já é muito tardio, onde ela passou por um longo período transmitindo a doença. Dr. Marcos, a Fiocruz alertou no fim de julho para o aumento de leishmaniose no número de cães. A doença cresceu em cães e nos seres humanos. É uma doença endêmica em 80 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil está entre as 4 nações que concentram mais casos, ficando atrás do Quênia, da Índia e do Sudão. Uma vacina para os cães já está disponível, e aqui no Brasil, os estados que lideram em números de casos, Maranhão, Ceará e Minas Gerais. O padrão de transmissão mudou? Saiu das áreas rurais e silvestres para as áreas urbanas? Engraçado, essa analogia que você faz, a gente pode falar do mercado pet do Brasil, que a criação de animais domésticos aumentou muito. O Brasil lidera também o ranking quase mundial de produtos para animais domésticos. O que levou, sim, ao aumento da proximidade desses animais com o homem. Muitas vezes animais que vivem em áreas endêmicas que podem se contaminar. E o cão tem um aspecto muito interessante, ele é um reservatório, ele demora a ficar doente, e o mosquito que pica o cão, ele pode transmitir para o homem. Então, era principalmente mosquitos de área silvestre, mas hoje em dia, né, você tem muita comunidade convivendo muito próximo à área silvestre, ou condomínios até, né, condomínios de alto padrão que tem esse aspecto de, né, longe do centro urbano. Então você pode sim favorecer que esses mosquitos cheguem ao animal doméstico e, estando domiciliado, leve ao homem, né? E assim, é preciso, fundamental, que se trate um animal e tome conta disso. A vacina de cães, né, ela é chancelada pelo Ministério da Agricultura, então a eficácia é bastante relativa, né, assim como a eficiência dela, além de ser custosa. Então você está falando de alguns cães pet que tem um padrão, né, do tutor que possa fornecer. Mas os cães errantes, que muitas vezes eles coabitam ou frequentam o mesmo ambiente de um cão de domicílio, ele sim pode transmitir a doença. Então esse é um problema que você tem que controlar. E cada vez mais, né, a paixão por animais domésticos, por animais pet, a gente nem questiona. Em algum momento da história já foi um modelo de controlar a leishmaniose, foi o sacrifício de cães errantes. Hoje em dia não se faz dessa maneira, então a gente precisa cuidar. Então a vacina tem um aspecto muito peculiar, onde você tem muito poucos cães vacinados, não há ainda uma política de saúde pública, então ela não tem uma eficácia. O que a gente pode fazer hoje é as pessoas que têm animais domiciliados fazerem uso de repelente, evitar levar a ambiente silvestre e evitar lugares que têm cães errantes, né? Muitas vezes acontece
essas transmissões dentro de abrigos para cães, né, onde um cão doente tem contato com o outro e pode disseminar a doença. E o mais importante é isso, a gente está tendo sim pessoas de alto padrão, que estão os animais contaminados, tem tratamento para leishmaniose humana e animais, o tratamento é eficaz, mas é longo e às vezes é muito custoso. Então, por isso que ele acaba também selecionando quem vai ter ou não tratamento. Então, a gente cada vez mais percebe os casos aumentando e muitas pessoas vêem casos graves de leishmaniose. E quando a gente fala de doenças tipo leishmaniose, a gente pensa também que ela pode ter uma gravidade associada ao status imunológico da pessoa. Não falando do HIV, que é muito grave, mas sim pessoas idosas, pessoas que fazem uso de quimioterapia, pessoas que têm neoplasias, cânceres, isso tudo é um problema em relação à leishmaniose também. Essas doenças que nós citamos durante a nossa conversa são doenças incapacitantes? Algumas sim, outras não, mas a gente tem a doença que ela pode, algumas doenças que têm lesões cutâneas, elas podem levar a amputação de membros. Algumas doenças que você falou, ela pode levar a doenças neurológicas, ela pode levar, no caso, doenças de Chagas, insuficiência cardíaca, o que vai incapacitar. Então a gente fala assim, muitas delas, elas vão cronificar e vão levando sim. A própria chikungunya é uma doença incapacitante, ela pode provocar, sem o tratamento adequado, em tempo hábil, destruição das articulações, então incapacita a pessoa para atividades corriqueiras, por exemplo, escovar o dente, pentear o cabelo, né? Então a gente tem que saber que muito da incapacitação, da incapacidade levada pelas doenças, das lesões, né, definitivas das doenças, estão associadas a um diagnóstico tardio e um tratamento tardio também, ou a ausência do tratamento. Então as pessoas elas vão cronificando a doença e muitas vezes tem a ver com a falta de educação em saúde, de mídia falando a respeito disso, das comunidades entenderem as suas limitações e necessidades e divulgarem, trazerem, e o SUS cada vez mais ele tem um aspecto nacional, mas ele tem que sim e tenta fazer botar uma lupa em algumas populações que são mais vulneráveis. Elas precisam sim trabalhar essas doenças de maneira específica para cada região e aí controlá-la bem rapidamente, porque essas pessoas que quando falam negligenciadas, a gente fala de pessoas também que estão negligenciadas pelo Estado, né? Não é só a doença, a própria pessoa que está tendo a doença também ela já é negligenciada, ela não tem acesso à saúde, e aí quando ela descobre a doença, às vezes já passou muito tempo e às vezes tem muito pouco que ser feito. Dr. Marcos, eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, a sua generosidade e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Obrigado a você, Guilherme, muito feliz de estar aqui sempre, dentro da minha possibilidade de poder ajudar, contribuir para seu público que é extremamente qualificado, assim como você, uma pessoa bastante capaz, e a gente tem que valorizar esses espaços, porque quando a gente fala de educação em saúde, de espaço, a gente procura pessoas que são multiplicadoras, e não tenho dúvida que seu público vai multiplicar informações e vai levar isso o mais longe possível. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Dr. Marcos e a você aí de casa que sempre me acompanha, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!